Olá! Estamos aqui Tudo hoje bem? com um grande convidado, com o nosso grande E aí? Zico Lamour. Estamos aí, cada vez melhor, firmes e fortes, para mais um Bons de Papo. Já virou mania na cidade, né? Toda semana o pessoal está se Bons de- acostumando, gostando Bom. muito da ideia. Estou recebendo muitos elogios, muito obrigada. Estão gostando do formato, bem descontraído. Perfeito, não tem nada melhor Presença que do um nosso papo. ilustre Zico aí, estão se divertindo Sim, com você, Zico. o pessoal fica me cobrando. Pô, cadê as imitações? Vou começar a fazer mais imitações também. Vocês vão ver. O pessoal gosta, né, das Gosta, imitações, não adianta. gosta. É incrível, cara. E agora eu fiquei muito feliz essa semana. Um menininho que tem uns 8 anos. Ele fez um vídeo e me mandou imitando Eu vi, bonitinho. os personagens que eu faço, exatamente do jeito. Bem lá, o com as Rei frases Ken. que você faz, né? O pai dele falou, cara, ele é seu fã, ele assiste direto. Eu falei, que bonitinho, que legal, né? Uma nova Que geração legal, aí, sim. bacana. E as últimas imitações que você fez aí também renderam Renderam. no Instagram, o pessoal gostando bastante. Tá bom. Tem o Filipão chegando no Atlético, né? Rendeu até ingresso pro Chitãozinho Chororó e pro Arrá. O pessoal do Atlético, obrigado ao Rubinho que tá trazendo, né? O Arrá e o Chitãozinho aí e tal. E trouxe o Chitãozinho, agora já foi. Mas o Arrá também. Então, legal a galera lá que tá divulgando o show aí, ficaram felizes com a brincadeira e mandando ingresso. Isso é bom, continue assim. Coisa boa. E hoje vamos falar de novo sobre empreendedorismo. Exatamente. Inclusive, ainda rende o nosso primeiro que a gente fez em empreendedorismo. Como eu vou nas lojas, nos lugares e o pessoal fala, assim, sabe? Que gostou muito. E a cada dia vai aumentando as visualizações, que o podcast tem disso, né? Aham. Não é só no dia que sai. Então, fica lá quando a pessoa tá com o tempinho tranquilo, vai fazer uma viagem, alguma coisa, escuta no Spotify, no YouTube. É uma No dica site da muito Folha, boa, né? sim. Vai viajar, coloca Porque lá. tem muito conteúdo já Sim. para o pessoal assistir aí. Exatamente, fica bem informado. E hoje estava ansiosa para trazer essa pessoa Sério? aqui no podcast. Estava. Cara, ele é acelerado demais. Meu Deus do céu. Eu falei, quem segue ele no Instagram já acorda assim, nossa, que preguiça, já tá com esse ânimo todo. Por isso Né? que Agitadão, assim. Por isso que ele abre uma loja cada semana, né? Meu Deus do céu, Deus. Vamos ver o que ele toma para passar um pouquinho Meu pra gente, Deus, né? tenho até medo de ficar louco igual ele. Jesus amado, o bicho é acelerado. Acelerado. Hoje, sensacional, o menino é maravilhoso. Estamos recebendo hoje, né? A fera, o empreendedor nato da nossa cidade, Jonas Dalcomune, o filho do tio Kiko. Isso aí, olá, Como é que você Zico, tá? Dani, parabéns aí primeiramente pelo projeto, né, pelo projeto do podcast. Beleza. Dani, parabéns aí, muito legal. Eu tô adorando, Obrigada. tá? Ô, Show de coisa bola, boa, tá? E coisa pra mim é uma boa. alegria imensa estar aqui com vocês. Pra né? nós também, Foi porque um você é prazer enorme nosso estar aqui. patrocinador. Pra nós a alegria é maior Não, ainda. mais do que isso, o que eu achei mais legal do Jonas, porque ele acredita na ideia. Não sei como é que pode, mas ele acredita. É o principal e é o combustível ali pra gente também, eu falei né? pra Dani, nem nós acreditamos, o Jonas acredita. Brincadeira, a gente acredita e muito, Jonas. E muito obrigado, né, pela parceria. A Dani comentava bola. essa semana, falei, cara, esses parceiros de verdade, né, que acreditam no projeto, isso é legal, né? Sim. Que a gente quer ir longe, muito longe ainda. Eu sou muito bairrista, né? Eu acredito muito, principalmente quando o negócio é local. Então, quando você apresentou Eu sou assim também. a proposta do podcast, vamos pra cima, vamos lá, É. vamos. Entende? Então, eu boto muita energia, eu acredito muito, né? E a base do empreendedorismo é isso, é você acreditar de verdade. Acreditar. Antes de todo mundo acreditar, você tem que acreditar, né? Então, nos E- meus negócios é assim que funciona. Eu sou o cara que mais vista a camisa, eu sou o cara que mais acredita no meu negócio, né? E isso acaba arrastando as pessoas aí pelo exemplo, né? E todo mundo se enganja naquela causa. Então, isso é muito legal. Mas e como ter isso sempre aceso, Jonas? Pois olha. Pois olha, que Pois difícil. olha. Essa Porque chama. Porque assim, a gente tem, na nossa vida, a gente vive de altos e baixos, né? Então tem dias que a gente tá animado, não, vamos fazer acontecer, vamos lá. Aí não deu tão certo igual você imaginava. Não, mas vamos lá. E aí tem dia que vai dar aquela desanimada, tem dia, não, vamos acreditar e vamos lá. Mas como que você mantém isso aceso? É que na verdade, assim, tem um pouco de característica minha mesmo, que eu sempre fui assim, em vez de criança, né? Hiperativo e tal, sempre olhando o lado positivo das coisas. Então tem um pouco disso que é de mim mesmo, né? E a outra coisa é você ter propósitos bem definidos, objetivos, metas bem definidas, porque nem todo dia você está motivado. Às vezes você não tem motivação, né? Só que quando você não tem motivação, você tem que ter disciplina.
Então, você legal. é disciplinado. Eu tenho muita disciplina, principalmente com as tarefas que eu tenho que fazer no dia ou com as metas que eu preciso atingir. Então, eu sou comprometido com aquilo. E isso me arrasta, né? Isso eu preciso, mesmo que eu acorde, às vezes, naquele dia que você não tá legal, não, eu tenho que ter disciplina, vamos para cima, né? Então, é muito isso, essa empolgação, essa motivação e a disciplina que faz a gente acordar todos os dias e ir para cima e fazer acontecer. E como que você Legal. chegou nessas metas? Não, tipo, eu tenho que ter isso bem estabelecido, porque eu vejo, tenho uma empresa e nem sempre você consegue parar a tua loucura para ir lá planejar, traçar, né? Então, como que você se organizou nisso? A história é longa, né? Mas nem sempre foi assim, né? Eu fiquei muito tempo no operacional, né? Até depois, se tiver a oportunidade, eu te conto um pouquinho da história. Então, a gente vem, né, de erros e acertos, e você vai aprendendo certas coisas, né? E quando eu percebi que eu precisava sair do operacional para o meu negócio crescer, aí foi quando teve aquela virada de chave, né? Eu saí do operacional, é o Jonas lá que ficava montando pneu, tal, fazia tudo, né? Você estava junto com os mecânicos ali na Isso, Canto no sempre. início era eu, meu irmão e meu pai, depois um funcionário. Era então, só Kiko Pneus, né? só Kiko Pneus. Eu lembro. Então, o que aconteceu? As coisas foram acontecendo, aí você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo, aí depois, um certo tempo de tanto você quebrar a cabeça e tal, eu fui definindo, poxa, mas eu preciso ter meta. Por que eu preciso ter meta? Porque, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, você precisa ter um objetivo, você precisa ter um lugar onde você precisa chegar. Então, eu comecei a criar algumas metas gerais e tal. Aí, fui aprendendo sobre isso, né? E você foi aprimorando, Fui que é um aprimorando. exercício, né? Então, hoje eu tenho uma meta diária, tanto na empresa quanto pessoal, que eu já acordo pensando nela. Pô, hoje tem que fazer isso, né? Lá na empresa, a mesma coisa. Hoje a meta diária do dia, a meta de faturamento e venda é isso. Então, vamos correr atrás, vamos fazer acontecer. Aí você começa, nesse caminho, com foco na meta, você começa a criar decisões, atitudes durante aquele processo a fim de alcançar o objetivo maior ali, a meta. Então, Faz quanto tempo, assim, que você começou a trabalhar nesse estilo? Já, assim, que deu um boom mesmo faz uns 4, 5 anos, né? Porque eu vim de uma origem muito pobre, uma família muito pobre, a gente passou muita necessidade. E eu falo, até costumo brincar, né? Não vão ter isso como regra, né? Porque cada caso é um caso. Mas ou eu estudava ou eu trabalhava. Então, se eu trabalhava, não tinha tempo de estudar. E se eu fosse estudar, não tinha tempo de trabalhar. E como eu vim de uma família muito pobre, eu optei por trabalhar. Né? Então, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? Quando meu pai abriu a Kiko Pneus, ali na frente da Praça do Diogo. Né? Aí, quando eu tinha 14 anos, meu pai vendeu a borracharia. Aí eu comecei a estudar. Até fiz um curso técnico de mecânica no Senai durante 2 anos. Nesses 2 anos, eu fiz estágio numa empresa grande. Tá? Então, dos 14 aos 16 anos, eu fiquei fazendo estágio. Então, você vê, começou muito cedo a vida para mim, né? E aí... 16 anos, eu voltei, meu pai tinha fechado a borracharia, começou a mexer com o ônibus escolar. Transporte escolar, levava meus filhos. Então, o meu pai, tio Kiko, né, levava os filhos do Zico para a escola. Então, nesse período que eu fiquei fazendo estágio, né, de mecânica, os negócios da família pararam, né, quebrou e tal, e não foi para frente. Aí, com 16 anos, o negócio de ônibus lá não deu certo, tá? Eu não pagava mensalidade. O Zico não pagava mensalidade. Eu e mais 5 vizinhos. Falei, vamos nos unir e não vamos pagar o ticket. Porque a gente acreditava no projeto do pneu. Então. Olha só, você que impulsionou, então, o negócio. Você tem parte nisso. Visão do futuro. É por isso que ele tá patrocinando o podcast. Ele falou, pô, se não fosse o Zico... Ele tem peso na consciência. Se fosse o Zico e os vizinhos não pagarem, hoje nós não estávamos aqui. Entendeu? Olha só. É visão de futuro. E daí, quando eu assumi os negócios da empresa, eu já tinha 16 anos. Com 16 anos. Já tinha 16 anos. Não, 16 anos, o povo hoje tá mamando mamadeira ainda. Então, aí começou eu, meu pai e meu irmão. Né? Os 2 filhos de Francisco, né? O nome do meu pai é Francisco. Olha. Ficou os 2 filhos de Francisco e, trabalhava de segunda a domingo. De segunda a segunda, nós trabalhávamos no domingo até na hora do almoço. Era uma pequena borracharia, né? Que a gente já tinha, daí meu pai vendeu pro meu tio, no caso. Aí, quando eu tinha 16 anos, a gente abriu de novo a borracharia e começamos a tocar, né? Eu sempre costumo falar que eu não comecei do zero. Nós começamos do negativo, porque nós tínhamos dívida.
E contraímos mais dívida ainda para abrir o Para negócio. poder abrir o negócio. Entende? Então, eu não comecei do zero, eu comecei do negativo, né? Juntamente ai, com a... hoje é uma empresa... Sempre foi uma empresa Mas familiar, assim, né? era o que vocês sabiam fazer, né? Exatamente. É o que a gente Era sabia isso fazer. ou isso. Era isso ou isso. Né? Legal. Então, então, aí eu comecei, né, com 16 anos, para as coisas que eu gosto, né, que eu me identifico e que eu quero, eu sou autodidata, né? Então, eu vim falar de física, matemática, química aqui, pode esquecer que eu não sei nada. Nunca fui bem na escola. Mas as coisas que me traziam interesse, então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sozinho, pela internet, né? A época da internet de escada ainda, né? Que fazia aquele barulhinho, eu esperava meia-noite. Eu esperava meia-noite, né, para entrar. Dava uma emoção, aquele barulhinho. Não, tipo, agora vai, agora vai. Agora vai, né? Você vê que diferença. Ele tava mexendo no negócio de pneu e vendo Xvideos, olha que diferença. Ô, Zico. Por isso que não foi pra frente. Então, e aí eu estudava sobre marketing, sobre empreendedorismo já aos 16, 17 anos, né? Tendo que Você já tinha essa vontade mesmo. Exatamente, né? E o que move, né, um empreendedor nato, né, que nem o Zico falou, é o inconformismo. Eu não estava conformado com aquela situação. Tá brincando. Então, acontece, o combustível hoje do empreendedor é você não se conformar com a situação que você está. Não aceitar. Não E aceitar. entender que você pode mais. Exatamente. Então, naquele momento, nós passando dificuldade, né? Na época da escola, para você ter ideia, eu ia com o tênis furado para a escola. Né? Porque não tinha tênis. Nos dias de chuva, né? Molhava o pezão, ficava a aula inteira lá com o pezão molhado, com o dedo chegava a enrugar, sabe? Ficava com o dedo enrugado. E são lembranças que você tem bem vivas, nossa, assim. No teu dia a dia, talvez até para te motivar. Antes ainda da gente assumir a borracharia, abria a geladeira de casa, só tinha água gelando. Nossa, né? Jonas, a minha mãe fazia chá de capim-limão sem açúcar, porque o capim-limão tinha no terreiro de casa. O açúcar não tinha. Então, eu com meu irmão tomava chá de capim-limão com bolacha, né? Então, essa era a nossa refeição em alguns dias. Então, a gente vem de uma família muito sofrida. E eu alimentei dentro de mim que quando eu crescesse, quando eu tivesse a oportunidade de trabalhar, eu queria sair disso. Eu não aceitava aquela situação. Né? Eu passei por um período de revolta. Legal, Jonas, eu não sabia dessa tua história, não. Então, assim, prender a gente mesmo. Não, e isso motiva você lembrar disso no teu dia a dia. Não, é outro caminho que eu quero seguir, né? Exatamente. Então, você vai lembrando o que é uma realidade, assim, né? Então, às vezes, as pessoas me perguntam, Jonas, mas por que você decidiu empreender? Por que eu tive que jogar com as ferramentas que eu tinha? Eu não podia estudar porque não tinha condição financeira. Na federal, eu jamais ia passar numa faculdade. Né? Pelo histórico que eu tinha. Não tinha base para isso, né? Entende? Então, eu tive... A única escolha era trabalhar, empreender. Porque no CLT, eu tinha a visão que ia ficar um pouquinho mais difícil por conta de conseguir um trabalho, tinha que ter estudo, toda aquela coisa. Falei, então, vou para cima, vou trabalhar. Né? Então, o combustível era o inconformismo. Eu não me conformava com aquela situação. Né? Eu, com meu irmão, pegava material... Como é que era o nome? Nós estudávamos no Sagrada Família, né? Apanhava de fio de microfone da irmã Dolores. Apanhava de fio de microfone. Ela tinha um microfone que ela ligava lá para falar com os alunos. Mas devia aprontar pouco também, aí, né? Por bom comportamento, eu apanhava às vezes dela com a irmã Dolores. Fio de microfone. Nossa, uma pessoa maravilhosa. E a gente ganhava material do Provopar. Nós não tinha material escolar. Era Provopar, acho que é o nome. Acho que que era uma instituição, né, social que fornecia o material escolar para aquelas pessoas que não tinham condição. Então, lá, logo que saiu a lapiseira, né, grafite 07, acho que era, todo mundo lá, a minha lapiseira, e eu com lapizão, borracha, tudo a Provopar. Então, são memórias que eu tenho hoje que ajudou a formar o meu caráter do que eu sou hoje, certo? Então, eu passei por muito disso. E a inconformidade, eu não queria mais essa vida. Eu queria proporcionar uma vida legal para os meus pais, eu queria ter uma vida próspera, eu queria constituir uma família, queria dar conforto, queria ter as coisas. Todo mundo tem vontade de ter as coisas, né? E isso foi o combustível para a gente começar a empreender, né? Junto eu com meu irmão, meu pai, a gente agarrou junto ali, ó, né? Domingo, a gente... Aí que tá o legal das coisas, tá? Você veja que o empreendedorismo é uma coisa fascinante. Você começa a crescer, começa a ter novas ideias, e começa a aplicar, e começa a fazer, e as coisas começam a crescer. Vai aprimorando, né? Vai aprimorando, né? Eu com 16, 17 anos, né, eu era o eu empresa. Não era empresa, era eu empresa. Eu fazia tudo. Eu empresa, não é empresa, eu empresa. Mas ali foi Baita em nome de 2002. podcast, Eu Empresa.
Isso. Foi em 2002, né, que vocês abriram a Campineus. O que, Isso. que foi de diferente que daí dessa vez começou a engrenar? Vocês começaram com dívida. Sim, começamos com dívida. Então, volta a falar, era a necessidade de ter que dar certo as coisas, porque nós pagávamos aluguel, nós não tínhamos casa própria, meu pai pagava aluguel, tinha uma série de coisas que a gente tinha que pagar, né? E aí obrigou a gente a realmente fazer. E o grande diferencial nosso é porque meu pai já tinha know-how nessa área. Como ele já tinha tido a borracharia Kiko Pneus ali na frente da Praça do Jogo, ele já tinha uma clientela formada. Por acaso ele vendeu essa borracharia e parou. Quando ele voltou, muitos daqueles clientes voltaram a comprar conosco, né? Então a gente começou Começou a movimentar. Começou a movimentar e apresentar um trabalho diferenciado, né? Porque hoje a empresa, para crescer, ela precisa ter um diferencial. Ela precisa entregar algo a mais. Ela precisa inovar. Ela precisa ter... ela precisa criar uma experiência no consumidor, não só vender. Eu não quero só vender. Né? Tanto que hoje, né, o foco da nossa empresa, o foco é no consumidor, no cliente, e não no faturamento. Né? Aí está uma virada de chave, porque quando você foca só no faturamento, você começa só a pensar em dinheiro, 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 e esquece que quem vai trazer o dinheiro é o cliente. Sim. Então, acontece, hoje nós focamos no cliente. Sempre foi isso, desde lá do início, sempre a gente focou no cliente, porque daí o faturamento vira consequência. Entendeu? Então, foco no cliente. Esse é o grande segredo nosso hoje, o foco é no cliente. Então, a partir daquele tempo, a gente começou a criar algumas coisas novas. Eu falei que eu era empresa porque é o seguinte, eu atendia, eu vendia, daí eu fechava o negócio com o cliente, né? Comprou o pneu. Não, daí eu montava. Eu ia lá na máquina, desmontava o pneu do carro do cliente, ia lá, montava o pneu, balanceava, montava para ele no carro. Daí eu falei, agora o senhor segue lá no caixa, faz o acerto lá. Aí eu corria lá no caixa e eu cobrava... E servia o cafezinho. E servia o cafezinho. O moço do cafezinho já vem aqui. Já vem, ó. Só um pouquinho. Tá aqui o cafezinho. Somos em 5 gêmeos. Não sou Mas eu. teu pai e teu irmão não estavam trabalhando também. Sim, estavam juntos. Só que o meu pai tem um outro trabalho social que ele executa, né? Que ele é pastor. Então, ele faz alguns trabalhos sociais. Nem sempre ele estava presente na empresa. Então, era eu com o meu irmão ali. Nós dois era a empresa. A gente fazia tudo, né? E no início é assim que funciona, né? Então, a galera que está ouvindo aí, você está empreendendo, o início, é assim que funciona. Você tem que ir para cima, você faz tudo, você tem que fazer, correr. É aquele ditado, né? Você bate escanteio e corre na área cabecear. Vai Não, cabecear. o que eu acho um absurdo é quando a pessoa fala assim, não, mas isso aí não é a minha função. Cara, isso... Se é o seu negócio, como é que não é Meu função? Deus do céu. Pelo Não, amor às de vezes não. A pessoa que trabalha mesmo. mas não também. existe isso, assim, por né? exemplo, Tem coisa que você pode ajudar, que você pode fazer. Isso vai mudar a visão que as Exatamente. pessoas têm de você. Vai fazer você aprender, a empresa crescer junto, né? Então, não tem limitação. Não. Você tem que sempre Exatamente. mostrar o que você pode fazer, né? Exatamente. Então, lembrei de um negócio agora, abrindo um parênteses no assunto aqui. Tem 2 tipos de funcionário, tá? O funcionário mercenário e o funcionário missionário. Não sei se vocês já ouviram isso. O funcionário mercenário, ele tá ali só pelo dinheiro. Entendeu? Ele tá ali, se o concorrente vir lá oferecer 50 a mais do salário, ele vai. Porque ele é um mercenário. É tudo dinheiro. Esse é o tipo de cara que fala assim, ele é Não contratado é lá, ele é minha função. mecânico, mas aí tem que varrer a empresa, limpar. Ele, não, eu fui contratado para ser mecânico. Eu não vou varrer. Eu não vou limpar. É, né? que vergonha, né? Exatamente, Nossa. que vergonha. Eu sou, tá? Então, esse é o mercenário, tá? E o outro tipo de funcionário é o missionário. O missionário é diferente. Ele trabalha pela missão. Ele trabalha pela missão da empresa. Ele trabalha pela cultura da empresa. Né? Claro que o dinheiro é o fator Ele quer motivante. atingir o objetivo Sim, junto com mas você. ele quer crescer junto. Ele veste a camisa. Ele é o Acredita tipo, no projeto, né? ele é o tipo de cara que tá lá no final de semana, lá na família dele, e ele tá falando bem da tua empresa. Ele tá lá no mercado, né? Eu até, inclusive, tive um funcionário uma vez que ele foi no mercado, e no mercado vende pneu também, né? Aí, não compre pneu no mercado, tá? Não compre pneu, vai lá na Camp. Aí, o mercado vende pneu, é mais caro, não tem garantia, não monta, não balanceia nada. Aí, esse funcionário meu tava no domingo... Contra a cena! Esse funcionário meu tava no domingo empurrando o carrinho dele lá, faceiro, né, no mercado. Ele viu um cidadão vendo o preço dos pneus, interessado nos pneus lá do mercado. Aí ele chegou como quem não quer nada e tal. Daí ele falou, que pneu que o senhor tá precisando, né? Desculpa a pergunta. Tô um 756514, é a medida do pneu. Aí ele olhou assim, nossa, como tá caro esse pneu.
Viu, faz o seguinte, eu sei de um lugar bom. Não acredito. Eu sei de um lugar bom pra você comprar pneu e tal. Ah, não é? Não, sim, lá na Camp e tal. E foi falando pro cliente lá, como ele trabalhava comigo, ele já sabia o preço, sabia tudo, né? Lá eles vão te dar montagem, vão te dar balanceamento, é espetacular. Ah, não, então beleza, vou lá amanhã. Resultado, no outro dia aquele cliente tava lá e comprou 4 pneus. Entende? Então esse é o Missionário. tipo missionário. Ele trabalha pela missão da empresa. Qual que é o funcionário que faz crescer o teu negócio? O missionário ou o mercenário? O missionário. Então, quanto mais missionário você tiver no teu negócio, mais você vai crescer. Né? E para quem que eu dou as oportunidades? Para quem que eu dou aumento? Pro missionário. O missionário. O mercenário não ganha essas Não coisas. ganha. Porque na nossa empresa é por meritocracia. É ruim de falar essa palavra, eu me embolo. Meritocracia, né? A pessoa ganha conforme o resultado que ela apresenta. Apresentou resultado, ganha. Né? Então, é assim que funciona lá. Missionários. O missionário vai fazer crescer teu negócio, né? E isso é E aí muito você legal. consegue uma equipe motivada também, né? Exatamente. E me diga uma coisa, Jonas. Você faz parte do Clube dos Mil da Dunlop. O que é o Clube dos Mil? Então, Pra gente entender, para ver a proporção do que é o Clube dos Mil. O Clube dos Mil é o seguinte. Hoje nós temos 3 lojas credenciadas, né? Nós temos 6 lojas no total. São 3 lojas credenciadas Dunlop. Tá? Não é franquia. As pessoas acham que é franquia, né? Mas é franquia. Qual que é a diferença do credenciamento com o franqueado? A franquia, se eu sou franqueado, eu pago, né, royalties. Eu pago, né, pro detentor da marca. Né? O credenciamento é o contrário. Eles pagam para nós representar a marca deles. Né? Entendi. Entendeu? Então, eu tenho uma série de benefícios dentro da marca Dunlop de pneus. Né? Hoje é uma marca, espetacular. Está sendo equipamento original. Quando eu falo equipamento original, você compra o carro zero, já vem com Dunlop de fábrica. Né? A indústria uma tecnologia absurda, já visitei lá. Então, o que acontece? 3 lojas nossas, uma em Campo Largo, uma em Palmeira e em Ponta Grossa, são lojas credenciadas Dunlop. E a Dunlop tem um plano de crescimento, né, dentro do Brasil, né? A fábrica é do Brasil, tem no Brasil. E eles têm várias lojas no Brasil inteiro credenciadas. Né? Então, faz parte do sistema de crescimento deles. E nós somos um desses. E eles têm um controle de números, né? De quantos % de Dunlop vende em Campo Largo. Eles têm todos esses dados, né? As coisas acontecem em cima de dados, né? Não tem nada de aleatório. E na região sul do Brasil, tem uma distribuidora, que a fábrica passa para a distribuidora exclusiva que distribui esses pneus para os credenciados. Dentro da região sul do Brasil, eles analisam as lojas, os números, né? E a Camp, ela só tem 3 lojas que vendem mais de 1.000 pneus Dunlop por mês. E a Camp é uma delas. Aí eles criaram o Clube dos 1.000. O que acontece? Claro que a estratégia deles, eles criam o Clube dos 1.000 para aquela galera que não vende ainda 1.000 pneus correr atrás, com isso fomenta a venda deles, né? E isso é nessas 3 lojas ou só aqui em Campo Largo? Não, isso é nas 3 lojas. Nas 3 lojas. Isso, falando só de Dunlop, lembrando que eu sou multimarcas. Eu tenho a fachada Dunlop lá, mas a gente vende outras marcas, né? Então, falando só de Dunlop, é 1.000 pneus por mês. Então, eles criaram esse clube e a gente tem alguns benefícios dentro desse clube, né? Inclusive, por exemplo, eu tive recentemente agora uma viagem com a família que foi paga pela Dunlop. Entendeu? Olha aí. Então, só vender lá em casa. Entendeu? Então, é legal você estar dentro. E só tem 3 lojas dentro desse Clube dos 1.000. Caraca, hein? Então, pelo número de lojas que tem, são mais de 80 lojas que tem nessa região Dunlop. E nós fazemos parte das 3. Das 3. Que estão. Então, assim, foi. Lembrando de toda essa história que eu contei para vocês aqui, né? Eu dei uma palhinha aqui de toda a história. A gente começa a lembrar do que era e do que a gente alcançou hoje. O filme que passa na sua cabeça. Nossa, E o teu pai hoje, assim? Então, como que ele enxerga tudo isso? Ele é o cara mais feliz do mundo. Meu pai, ele tá numa vibe, que nem diz outro. Ele tá realizado. De orgulho mesmo. Tá de orgulho, tá? Então, ele ainda atua na empresa, ele é o nosso conselheiro. Então, sempre que tem reunião, a gente faz a reunião semanal da diretoria da empresa. Né? Não é porque é uma empresa familiar que vai ser oba-oba, né? Então, a gente até pode entrar em alguma coisa nesse sentido, né? Como é que a gente se organiza ali dentro. Mas a gente faz a reunião. Aí, por exemplo, eu sou sócio com o meu irmão. Aí a gente quer tomar uma decisão. O Tarsis, o famoso Batata. Batata. Se ele liga lá na Camp e fala Tarsis, ele... Quem que é esse? Aí ele lembra que é ele, né? Só um pouquinho. Só não, sou eu mesmo. Já vou chamar ele. E quando há divergência, por exemplo, eu quero uma coisa e o meu irmão não quer aquela coisa, quem tem o voto de Minerva é meu pai. Ele é o conselheiro.
Daí ele analisa com a visão de mais experiência, né, do que a gente. Aí ele fala, Jonas, se a gente for por esse caminho vai ser melhor. Tal. Aí a gente entra em um acordo e executa. Né? E geralmente são as reuniões amigáveis, assim, ou como que Sim, é? Então, as nossas reuniões assim que funcionam. Até o povo tem bastante curiosidade, né? Às vezes eu posto lá café, né? A gente faz um café da manhã, né? Só que nesse café é proibido falar de família. Tá? Família a gente fala no domingo, vai lá, faz um churrasco. A gente faz a reunião nas quarta-feiras pela manhã. Né? Então, a minha mãe que prepara o café, a gente faz um cafezão bem arregado. Não é mais só o chá. Vamos chegar amanhã, né? amanhã é dia. Então, não é mais só o chá, então, agora que a mãe faz. Agora tem comida. Mas tem um chazinho de capim-limão, não? Oi, não tem mais. Faz tempo que eu não tomo chá de capim-limão. Não quer nem ver, né? Nem saber. Precisar ficar doente, um chá de capim-limão, não toma. Não. Aí nessa reunião a gente não fala em família, não fala. Ali nós estamos como sócios, como dentro do organograma da empresa, cada um na sua função, que a gente tem isso hoje bem definido, nem sempre foi assim, né? Aí a gente conversa, tem a reunião, fala sobre os negócios, eu que monto as pautas, né? Eu monto as pautas da reunião e apresento para eles, galera, assim, tanto de marketing, quando tem que tomar decisão com alguma pessoa, algum funcionário, algum colaborador da empresa, tá passando isso, então a gente vamos marcar o X nas costas, esse aqui, não, vamos promover esse aqui. Então a gente decide tudo nessa reunião, sem falar em filho e neto e tal, né? Às vezes eles querem fugir, porque não, peraí, não, vamos focar, né? Então tem que ter foco, das nossas reuniões a gente decide, e o meu pai é o cara das decisões, ele é nosso conselheiro, né? Não deixa a gente fazer cagada. Sim, e essa reunião vocês fazem com os funcionários também ou não? Só vocês? Não, são várias reuniões. Essa que eu tô me referindo agora, a gente fala só nós. Só a diretoria da empresa, né? Aí depois tem as reuniões mensais que eu faço com o time daí. Né? Que nem... Quando era só você, como é que era essa reunião? Tipo, você falava, você respondia? Aí é que nem você, Zico. O Zico tem um programa que ele pergunta, ele responde, ele responde, e com vozes diferentes, né, Zico? Eu acho que a reunião dele era assim, né? O que você acha que nós devemos mudar? Então, eu acho que nós devemos mudar, mas sim. Bom que ele vai sempre concordar. Sempre concordar. Não, assim... discordava de brigar com você mesmo. Eu não aguento mais capim-limão. Pois é, mas precisa tomar. Agora você precisa admitir, né? Você tem que demitir você mesmo. Não, você está demitido, mas eu não posso, eu preciso sim. Então vamos correr atrás. Mas pegando esse gancho, eu faço reunião comigo mesmo. Não é zoeira? Achei que era loucura minha só. Não é zoeira. Era só eu. Até postei no meu Instagram esses dias. Sábado agora, o que eu faço? Ele faz reunião com ele mesmo. O que eu fiz sábado, hein, Zico? A gente tava brincando que você era meio louco, sabe, Jonas? Eu acho que todo empreendedorismo ele tem que ter um pouco de loucura. Senão o cara não faz. Porque o pessoal, eles tem pessoas que romantizam o empreendedorismo. Senão a gente não aguenta, na verdade, né? É igual o tio Kiko. O tio Kiko, o pai dele ele dormia no trabalho, sabia? Só que ele era motorista de ônibus escolar. Por isso você não pagava. Eu não pagava. Mentira, o tio Kiko é um profissional maravilhoso. Eu tinha que fazer essa piada com ele. Ô, tio Kiko, um beijo. Tio Kiko é maravilhoso. Eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito do teu pai. Teu pai é sensacional. Então, sábado eu fechei a empresa, né? Fechou a empresa, fechou a porta, todo mundo foi embora. Eu fiquei dentro. E aí é o momento que eu tenho só comigo e com a empresa. Aí eu fiz a reunião comigo. Você conversa com o pneu? Conversa com o pneu, com o elevador. Conta isso, Jonas. Você fez a reunião com É que assim, veja bem. Você usa tóxicos, alguma coisa? Não usa nada. Não, nada. Só pra gente saber. Só pra entender o nível da conversa. Uma das dicas, quando eu falo sobre negócio, eu faço algumas consultorias sobre isso. Uma das dicas que eu falo para o empreendedor, e quero falar para os empreendedores que nos assistem nesse momento, é você pensar no teu negócio. É você tirar um tempo para pensar. Porque você veja bem, na correria do dia a dia, às vezes tem coisa que eu não vejo. Eu tô para lá, para cá e tal. Quando fecha tudo, eu fico sozinho dentro da empresa. Aí eu faço aquele meu momento, né? Às vezes eu faço uma oração, agradeço a Deus por tudo que Ele tem proporcionado. Então é aquele momento íntimo que eu tenho ali comigo mesmo, sabe? Então, e que te fortalece. Me fortalece. Por isso que eu falo que eu tenho reunião comigo mesmo, né? Então eu fico ali, agradeço a Deus e tal. Aí começo a olhar, começo a andar dentro da empresa. Se você puxar as câmeras lá, vai ver eu lá andando tipo um tonto lá dentro da empresa. Eu começo a andar e começo a olhar as coisas. Aí começa a vir ideias. Começa a vir estratégia, plano, melhorias. Podia melhorar. Né? Nós estamos com um projeto agora, a partir desse mês, de melhorar ainda mais a experiência do cliente dentro da nossa loja. Né? Então, a gente está pensando muito o que nós vamos fazer para o nosso cliente para aumentar, para deixar a experiência dele mais agradável dentro da nossa loja. Então, eu começo a olhar, começo a pensar, e começa a vir as ideias. Então, você se empreendedor... como um cliente também. Exatamente. Eu me coloco no lugar do cliente. Né? O que eu vou... Então, o empreendedor ele tem que pensar no seu negócio. Tem que tirar um tempo para pensar no seu negócio. E isso faz total diferença. Começa a vir insights que você não tinha antes, quando está na correria do dia a dia. E, às vezes, o que eles fazem? Alguns empreendedores, né, que ficam patinando no lugar e não crescem, eles terminam aquilo ali, eles...
ufa, vou embora, vai pra Netflix, vai pra cerveja. Nada contra o lazer, Sim, tem que sim. ter. Mas eles ficam só naquilo e esquecem de pensar no negócio, de se conectar com o negócio. Então eu sou muito disso, sabe? Eu penso muito no negócio. Quando você conseguiu sair da parte operacional, você já estava com uma equipe composta, assim, já com tudo que você precisava, ou não? Você saiu e daí contratou mais gente para fazer operacional? Então, isso aí foi gradativo, né? O que acontece? Voltando lá no início, eu empresa, né? Eu com meu irmão, a gente fazia tudo. Né? O movimento aumentou, foi aumentando, graças a Deus, a gente houve a necessidade de contratar. Houve a necessidade de contratar. Só que mesmo contratando, às vezes eu não... sabe aquele sentido? Não, se eu fizer, vai ficar melhor. Sim. Entende? Acredito que até acontece com você. Não, se você fizer aquilo, vai ficar melhor. Outras Sim. pessoas não vão conseguir fazer que nem eu faço. E hoje tem muito disso. O empreendedor, ele não quer delegar funções ou ele não quer sair da operação porque ele acha que ninguém vai fazer bem feito igual ele faz. E isso é um pensamento enganoso. Porque quando você pega uma pessoa, dá instrução para ela, orienta e dá o suporte, depois você delega, aquela pessoa vai executar, vai fazer certo. E quando você sai da operação, você tem uma visão macro do negócio. Então, naquele momento que estava eu com meu irmão, e aquela loucura, e montando pneu, e atendo cliente, e recebe, e vai, e de noite eu tô lá fazendo arte, né? Porque eu mesmo fazia as propagandas da loja, né? Fazia as propagandas, e daí você não tem tempo para pensar no negócio. Você até entregava os panfletos, Eu né? até entregava os panfletos. Meu Deus do céu, né? Eu fazia, Fazia, porque assim, eu não tinha condição de pagar alguém, né, para fazer o marketing. Então eu mesmo fazia. O que eu fazia? Eu ia no Google, né, olhava o que os caras grandes estavam fazendo. Isso chama-se modelagem, né? Então não é errado você modelar, você vê um cara que é sucesso naquele case, E se inspira nele. você se inspira, você não vai copiar, você vai modelar, é diferente, né? Então eu ia lá e via o que eles estavam fazendo e eu criava alguma coisa parecida. E daí eu criava, aí eu mandava na copiadora fazer os panfletos, era preto e branco, né, para ficar mais barato. E eu mesmo, né, distribuía panfleto. Então, quando tinha, por exemplo, missa ali na matriz, de manhã, no domingo, o Jonas estava onde? Lá nos carros da missa, lá pondo. Quando os fiéis saíam da missa, estava lá a minha propaganda. Eu mesmo fazia isso, né? Então, até quero citar aqui o que acontecia. Lembra quando logo que surgiu aquele Melhores do Ano... Eu não sei se era troféu, alguma coisa. Logo que saiu isso aí no início, né? Existiam as festas de premiação, né? Sim. E eu ficava sabendo disso através da Folha de Campo Largo, né? Que a gente sempre foi leitor assíduo da Folha de Campo Largo. E eu falei, não, mas um dia eu quero estar aí nesse lugar. E o que acontecia, Zico? Nos eventos, nas festas, eu ia distribuir panfleto nos carros que estavam lá parados. Estavam lá recebendo prêmio. Né? Então, acontece. Voltando ao assunto de empreendedorismo, você tem que ser criativo. Né? Você tem que jogar com as ferramentas que você tem e usar a tua criatividade. Eu escrevi num panfleto assim, ó. Você me deixou sozinho aqui. Faça uma moral comigo, me leve na Camp Auto Center. Olha que Entendeu? filho E a figurinha Olha do que carro. filho da mãe. Né? Então, O ficava no concorrente carro. devia chegar ali no carro e ficar bem feliz, né? Esse Então o vai Zico, longe. o Zico tava lá recebendo o prêmio lá, chegava no carro, tava lá a mensagem, como se o carro estivesse falando pro dono, né? Você me deixou aqui sozinho, faça uma moral comigo, me leve lá na O Camp cara Auto até Center. passava um pano no carro, meu Deus. Então foi uma coisa dó. foi uma coisa que eu criei do nada. E quando eu tava lá, eu escutando barulho, às vezes tinha banda tocando, o pessoal passando picanha lá nas mesas e eu lá fora colocando panfleto nos carros. Aí eu olhava assim e pensava, né? Um dia eu quero estar aí. Um dia, não é que eu quero, um dia eu vou estar aí. Isso Eu aí. vou estar aí. E alguns anos depois, quem estava lá? Nós estávamos lá. Não só nesse, pior mas não é também isso. no Clube dos Mil, No né? Clube dos Mil Olha e só. a gente... Sabe o que é pior? E a gente ganhou tudo quanto é prêmio até hoje. A Sabe o partir que daí. é pior? Que ele recebeu o prêmio, voltou pro carro, tinha um panfleto lá. Você me deixou sozinho. Eu falei, Opa! concorrente Concorrente- Jonas, você me deixou sozinho aqui. Concorrente copia E, até Jonas, hoje. me diz uma coisa, qual que eu quero perguntar, mas antes eu quero falar enquanto você pensa. Depois eu quero concluir a pergunta da Dani ali sobre saída operacional. Isso, Não terminei, então, né? então tá. Mas a gente falando do Clube dos Mil, tem o Clube da Tonelada também, né? Que é o pessoal da Belvedere, né? Da tonelada. Da tonelada. Ó, Como é que é clube essa novo história? aí, ó. Como é que é essa história, Dani, minha querida Dani Artigo? O Clube da Tonelada, do dupla sertaneja, os irmãos Robson e O Matheus. Robson e o Matheus da Belvedere, Gente dos finíssima, produtos gente Belvedere, finíssima. são, né? Você conhece Caramba, bem eu eles, né? fiquei... Conheço. Feras, amigo deles. Você é... O Matheus e o Robson, né? O apelido dele é Bibi. Os íntimos chamam de Bibi. Ah, é? Bibi. O Robson, cara... O meu no começo era Biba, mas não vou contar também.
Não quero, você precisa saber porque era Biba. Mudei. Mudei, não sou mais. Moça, eu não sou Morgana. Morgana, nas horas vagas. Morgana, Mas tem uma história bacana, né? 25 anos no mercado. Do produto Belvedere lá em Bateias. Bateias. De embutidos e carnes suínas, né? Pedaços de carne, cortes de carnes suínas. Tem entrecô suíno, que diz que tá fazendo sucesso. Tá. Sério? Matambrito diz que é uma delícia. Eu sou Matambrito. suspeito de falar, né? Sou suspeito de falar, porque pensa um cara que come e gosta. A gente Então, percebe. e eu sou cliente Depois de deles. viver, percebe. achar, né? Merecido comer, né? Ele coloca, imagina, eu fico imaginando o que ele deve comer e comprar de tênis, né? Porque o cara deve Não, ter então agora o estoque tá cheio de tênis. muito tênis. Né? Mas voltando ao Robson, o Matheus ali, o pai deles, o Marcos também, eles fazem um excelente trabalho, tá? E o produto deles é bom. Então, produtos Belvedere, sensacional, sou cliente deles e gosto, né? Então, é muito bom. E ele tem uma história parecida com a tua também, de empreendedorismo. É um negócio que é da família, que surgiu há 25 anos. E o pai e a mãe também, né? Assim, sem muita qualificação, foram tocando a empresa e criaram a base da empresa, né? Para hoje crescer como está crescendo. E quando os pais tocavam, vendia ali em torno de 14, 18 toneladas, né? Por isso que você brincou das toneladas. Clube da tonelada. 14 a 18 toneladas por mês. E quando os irmãos, com a dupla sertaneja, né? Quando os irmãos assumiram, hoje eles estão vendendo cerca de 90 toneladas por mês. Meu Deus, é É muita coisa, muito. né? É muita Então, coisa. E o carro-chefe deles são as linguiças artesanais. Então, até o Robson estava me contando, uma picante agora que ele fez, demorou 1 ano para ele elaborar a receita. Imagina. Por isso tem que valorizar esses Sim, produtos, sim. né? Então, ele conseguiu fazer uma mescla de pimentas lá de São Paulo, com 3 pimentas, para ele chegar na receita que ele realmente queria. Então, ele quer legal. gourmetizar também a linguiça. Foi até um trabalho da graduação dele. E ele vem aprimorando, mostarda, tem linguiça com mostarda, mas é a Remer. Então, tudo que ele está fazendo Muito legal, é muito bom. Que legal. é com ingredientes selecionados. Ele tem um fornecedor só de... Eu já visitei, o já? frigorífico deles lá. Não, ele cara. falou que tem que ficar de quarentena, que é absurdo. todo um padrão A de qualidade, A né? qualidade Higiene, né? deles lá Higiene, é absurda. Assim, o chão, parece que alguém passou lustrando o chão na hora que você for. Então, assim, a qualidade deles é impressionante. Não, e o que eu achei legal, né? Ele não vende só em açougues aqui de Campo Largo e mercados aqui de Campo Largo, mas é uma coisa que a gente nem sabe, eu não tinha nem noção. Mas ele, até vamos falar o nome, assim, porque valoriza, né? Ele vende hoje pro festival. Imagine. Para entrar no festival. Não, Caraca. Ele vende para todas as unidades do festival, assim, ó, não é qualquer um que Não entra. é qualquer marca que Não entra. é qualquer Tem marca que ter qualidade, entra. senão não entra. Não, a gente até para entrar comprar no festival é difícil. A gente tem, Eu a gente sei, tem um cara que fala, é um mercado bonitão, né? As camisas do senhor não pode entrar. Se o senhor volta e compra uma camisa, eu não sei Você não tem nem roupa para ir no O senhor não mercado. tem roupa para entrar no mercado. Aqui, né? E ele entrar, assim, e o padrão de qualidade que ele tem nas bandejas ali, assim, elas não fica aquela água da carne saindo, assim, então tudo que ele faz é com muita qualidade, a variedade que ele tem. Show de Então, bola, né? dá pra Por isso prestigiar aqui em Campo Largo, porque ele vende aqui também, né? Por isso que cresceram. Porque empreendedorismo na veia. Quando tem E empreendedorismo, ele tá seguindo- ele faz acontecer, ele entrega mais do que o cliente precisa. Ele supera a expectativa do cliente. Porque quando você vai comprar uma linguiça lá, você, vou comprar uma linguiça. Aí você pega produtos Belvedere, até a embalagem é diferente. Até, sabe? Então Isso. você tem desperta aquele uau, né? Tipo, uau, pô, que legal. A embalagem, ela é absorvente, Exatamente. assim, Então, né? é absurdo. Então, Até falar de uns sabores aqui que eu anotei, ó. Que tem da linguiça tradicional, picante, com bacon, com mostarda, que eu falei. Com queijo coalho também. Zico, vamos assar a linguiça da Não. tua casa lá. Aí é mignon Vamos lá, eu tava suíno, pensando tem na sua, vários mas vamos cortes lá. especiais, assim, um padrão de qualidade, de Muito legal. higiene, e eles são demais. 10. Eu fiquei fã. Quero trazer, inclusive, eles para conversar um dia aqui no podcast, que vai ter Traga. muito ensinamento Traga que também. vai ser legal. Traga que vai E, ser legal. e a gente ficou conversando, assim, e ele falando dessa questão de motivação dos profissionais que ele faz todo dia. E uma coisa que eu achei muito legal, que eu vou comentar dele também. Eu falei, então você é um maestro na tua empresa. Porque ele falou que ele chega lá super cedo, assim, acho que é mais 5 e pouco, 6 horas da manhã. E ele já começa a escutar o barulho da empresa. Então, quando ele escuta um barulho, já sabe que um cara chegou. Aí tem a máquina que vai fazendo os cortes da linguiça. Só que ele sabe a passada certa do corte. O compasso. Isso, o compasso. Se fizer um pouquinho mais, ele
Tá não, errado. já tá muito. Daí ele já sabe que não tá no padrão de qualidade, ele já vai lá. Mas só Deus. dele ficar escutando, ele já um sabe maestro tudo. mesmo. E é aquilo que a gente tava conversando aqui, né? Quando você faz desde a base... Ele começou cedo trabalhando com os Sim, pais dele, né? entende do que tá Você falando, sabe, não fazendo. é alguém que vai só chegar e fazer a gestão ali, não. Porque você sabe do chão de fábrica. Exatamente. E é isso você que sabe, acontece você com sabe ele. desde o início, né, até o produto final. Então, ele só com o barulho, Ele já ele sabe. sabe como que tá Que o padrão legal. de qualidade. Aí montou a bandejinha lá. E não ficou tão legal. Ele só pergunta pro funcionário assim: como que tá a apresentação? Basta. Aham. É assim que você quer? Não. Quer receber o produto? É. Você Não, mas compraria é assim? muito legal. A história deles é parecida com a nossa, né? O Mas empreendedorismo você não falou tem nada a ver. de entregar mais. Isso também é um. É um diferencial da empresa, porque empresa. hoje a empresa, para crescer, ela precisa ter um diferencial. Né? E fazendo um gancho com aquilo que nós estávamos falando de saída operacional, Aham. é importante você estar no operacional até o momento, para você ter esse know-how, que nem o Robson, o Matheus tem. Eles têm o know-how, eles sabem como é que aquela máquina funciona. Eu sei como é que conserta. Hoje eu não conserto mais pneu, mas eu sei como é que faz. Se precisar, vai lá. Vou lá e faço. Como eu já eu com meu irmão, a gente faz isso. Faltou um funcionário, eu vou lá e faço. Né? Então, faz gancho. Quando você sai do operacional, você começa a pensar estrategicamente. Tá? Empreendedor que me ouve nesse podcast, você tem que pensar estrategicamente. E você só consegue isso quando você sai do operacional. O Robson e o Matheus, eles ficaram no operacional, o pai deles tocando negócio, depois o pai deles saiu de cena e eles assumiram o negócio. Aí eles começaram a ter uma visão ampla. Por isso que de quantas toneladas que era? De De 14 a 18, hoje isso é 90. 90, porque visão estratégica. Quando você sai do operacional, você consegue ter uma visão estratégica. E uma das estratégias é você entregar mais, fazer uma entrega maior do que aquilo que o cliente está esperando. Né? Você despertar o uau nele. Então, É que nem no caso dele é o capricho ali na bandejinha, a forma, Exatamente. sabe? Então você agrega valor, né? agrega valor. Essa é a palavra. Né? Então, você começa a pensar estrategicamente e você começa a pensar nesses pontos. O que eu devo fazer? O que eu tenho que me diferenciar do meu concorrente? Né? Então, você é empreendedora, você tem o teu negócio, o que você faz melhor que o teu concorrente? Você tem que mostrar isso, tem que fazer isso. Você tem que se evoluir. Você precisa acreditar e evoluir constantemente. Lá na Camp, a gente não para de evoluir. Não para, porque se eu parar, o concorrente me passa. Por enquanto, eu lidero, né, no meu segmento. Mas se eu parar, daqui a pouco o meu concorrente passa e me dá tchauzinho. Né? Então, eu preciso me reinventar, preciso estudar, preciso ir atrás de conhecimento. E você só consegue fazer isso quando você sai do operacional. Enquanto eu ficasse só montando pneu, eu não ia ter essa visão. Né? E para isso você é uma pessoa que valoriza pessoas. Exatamente. Porque ninguém chega ao sucesso sozinho. Hoje, o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Não adianta nada eu ter as melhores máquinas, os melhores produtos, a melhor estrutura física, se eu não tenho as boas pessoas. Isso ia cair por água abaixo, não ia ter sucesso. Porque ninguém, se você pegar grandes nomes aí do mundo, aí, os milionários, eles não chegaram no sucesso sozinhos. Eles tiveram pessoas, grupos, pessoas que estão junto com eles até hoje. Né? Então, eu valorizo muito o meu time. Eu valorizo muito. Porque o principal ativo que nós temos hoje na empresa é as pessoas, tá? E eu confio neles, eu delego. Hoje tem cara que monta pneu melhor do que eu, mais rápido do que eu, né? Porque... Até pela prática exatamente, hoje, né? entende? Ela Então, tá- e isso tá tudo bem, eu não quero ser o melhor, né? Tá tudo bem, aquele cara... Se você tiver um time de melhores, não precisa ser o melhor. Ótimo. Exatamente, se ele melhor seja- ainda. Não, que ele seja o teu time, né? Exato. Exatamente. Fechou. Que nem nós estamos gravando aqui o podcast e o time tá lá, ó. As coisas estão correndo lá, meu celular nem tocou ainda, porque as coisas estão tudo... Né? Então, o assunto fica amplo quando nós vamos falar disso. Por exemplo, você vai pegar... tem que ter um time, o maior ativo da empresa, mas você tem que delegar. Não adianta você ter pessoas, mas não, eu quero fazer. O Zico tá aqui, não, eu deixo que eu faça. Não, daí não adianta você ter pessoas. Você tem que delegar. Mas você tem que delegar com inteligência. Porque uma coisa é você delegar, outra coisa é você largar. Então, vamos supor, pega o Zico lá e vou largar ele. Zico, assim que monta o pneu, vira as costas, Zico, monta o pneu aí. Vai dar certo? Não vai dar certo. Vai quebrar o talão do pneu, vai riscar a roda do Certeza. cliente. Né? Então, não vai dar certo. Então, como que funciona lá na Camp o processo para mim delegar ou funcionário novo? Primeiro, ele passa pelo processo de instrução. O que é a instrução? Zico, vem aqui. Vou montar um pneu aqui. Ó. Olha eu montando. Então, é a instrução. Eu vou instruir como é que funciona. Ó, aqui, por que disso, por que daquilo. Eu vou passar o processo da montagem para ele. E tudo esse é o período de instrução. Aí, o período de orientação.
O que é a orientação? Agora o Zico vai fazer e eu vou ficar do lado orientando, né? Então, Zico, faz assim, force mais aqui, faz isso, né? Eu vou passando o processo da empresa para ele, tá? Feito isso, aí agora é a fase do suporte. Então, ele já teve instrução, orientação, agora eu vou dar o suporte. Vou deixar ele fazer sozinho e vou só olhar. E só vou dar o suporte quando ele precisar. Né? Então, você veja como uma caminhada, o processo. Sim. Né? Quando eu dou o suporte, então o Zico está lá, quando pega um pneu diferente, uma roda mais difícil de montar, aí ele vai ter uma dificuldade. Daí o Jonas vai lá, suporte, certo? Depois de feito tudo isso, aí que eu vou delegar. Aí eu falei, Zico, então agora você é responsável pela montagem de pneus aqui na Camp e é com você. Ele já está preparado para aquilo. É um processo de amadurecimento. Exatamente. Então, delegar não é largar. Né? Eu já vi empreendedores fazer isso. Larga o cara lá, aí ele vem reclamar, não deu certo, o cara faz tudo errado, eu mesmo vou ter que ir lá fazer. Entende? Isso é errado. Esse seria o maior erro do empreendedor? Um dos maiores erros do empreendedor, tá? Tem outros erros aí mais graves até, inclusive. Opa, conta pra gente. Mas só concluindo esse processo, aí você delega a função. Só que para você delegar, você tem que ter processos. Porque se eu sair do operacional, eu preciso criar processos para que as pessoas entendam como que funciona, como que é a venda, como é que funciona desde o cliente chega na loja, a montagem do pneu, isso, aquilo, tal. O processo tem que ser bem claro e definido na mente dele, porque senão você não vai conseguir ficar sossegado. Tem empreendedor que é escravo do próprio trabalho. Tem empreendedor que não tira férias, tem empreendedor que é o primeiro a chegar, o último a ir embora, tem empreendedor... Olha aí. Tem empreendedor que perde... esconder aqui. Essa aí, coitado. O marido dela me liga, bota e-mail e fala, Zico, fale pra ela no podcast. Você tá passando mais tempo com a Dani no podcast que comigo, em casa? Você que vê mais. Eu falei, como assim vê mais? Eu pergunto pra ela onde que tá o negócio. Eu falei, cara, eu não sei, ele tá desse jeito. Então é muito isso. Tudo bem no começo. Eu era assim no início. Né? A partir do momento que a empresa vai crescendo, você precisa ir tirando o pé do operacional e pensar na estratégia. Né? Aí você precisa criar os processos. E esses processos dentro da empresa, eles precisam ficar claro para a tua equipe, para o teu time. Eles precisam entender, porque você já sabe. Né? Você já sabe como que tem que fazer, mas eles não sabem, eles não têm a visão, eles não têm a experiência, eles não têm o know-how que você tem. Entendi. Então, dentro da Camp hoje, nós temos processos bem claros, bem definidos com o time. Faz parte dessa orientação e instrução. Aí você passa o regimento interno, tudo. Então, eles têm clareza. Então, eles chegam na empresa sabendo o que vão fazer. Eles já têm clareza disso. E isso é bom, porque daí eu posso tirar férias. Eu posso estar aqui com vocês. Eu posso, um dia lá, eu posso marcar uma viagem com a minha família. Essa transição deve ser um pouco difícil. Muito difícil. No início foi difícil. Parece que não vai dar certo. Não vai dar certo e às vezes não dá mesmo. Mas você... Tem que dar uma recuada eu tenho que voltar na empresa resolver alguma coisa, porque, sabe, é claro que tem o ditado que o olho do dono que engorda a boiada, né? Então, eu preciso estar lá sempre, no sentido de estar com você constância. Tá sempre lá, sempre né? tô. Mas eu posso tirar férias, por quê? Porque tem processos e tem um time. Tem pessoas boas lá, né? E eu tenho missionários lá na empresa. Eles estão fazendo e acontecendo. Então, mas para chegar nisso foi uma caminhada, foi difícil. Tá dando consultoria, né, Jonas? Hoje estou dando algumas consultorias. Hoje... Posso entrar na fila? Caraca, porque hoje a maior dor do empreendedor é essa. São pessoas e ele vira escravo do serviço. Não tem tempo, às vezes, para a família. Isso é grave. Acaba afetando o convívio com a esposa, com os filhos, com a família. Dani, viu? Viu? Então, você precisa de pessoas, tá? Você precisa delegar. Então, você cria esses processos. Tem que ter processo. Dentro desses processos, aí você põe as metas, né? Você põe o ganho variável lá na empresa. A gente tem ganho variável, que eu falei aqui, que é por meritocracia. O cara entrega resultado, ele tem ganhos. Isso vale para podcast também? Vale para podcast. Né? Então, lá nosso time... Olha lá, o Zico tá querendo ganhar mais já. Vamos lá, se vender mais pneu aí, a gente vai ganhar mais. Vamos pagar um bônus aí. Vou começar a postar no meu Instagram lá, pneu aqui. Mostra minha barriga, ó, pneuzinho. Então, hoje, o time que a gente tem, hoje parte do nosso sucesso deve-se ao time, né? É aquilo que eu falei no início. Não adianta nada você ter uma puta estrutura, ter um monte de coisa legal, se você não tem um bom time, né? Então... E o perfil do teu irmão? Ele é agitadão, assim? Agora não falou dele, tô preocupado, esse irmão dele, se não tá certo. Não, ele é parecido. Nós somos parecidos em alguns aspectos e outros não, né? Então, por exemplo, eu sou o cara mais impulsivo, assim. Vamos fazer, blá, blá, blá. E ele é o cara que pensa.
Então a gente se completa, porque às Você vezes... é a emoção e ele é a razão. Isso, boa. exatamente. Então ele é mais ligado a um pouco nos números. Ele, dentro da nossa empresa, nós temos um organograma, né? Então eu cuido muito da parte de estratégia, de marketing e gestão de pessoas, né? E por isso que a gente está falando bastante sobre isso agora. E ele cuida da parte de compras, né? Então, ele que tem contatos com o fornecedor, ele que negocia toda a parte de pneus, né? Porque hoje tem uma infinidade de marcas, modelos, medida, tamanho. Tem que saber o que comprar. Tem que saber. Então, os nossos gerentes de cada loja se reportam a ele quando o assunto é pneu. Né? Por exemplo, está faltando pneu, que tem um pneu específico. Eu quero um pneu Ranflet, que é os pneus, né, que alguns carros importados utilizam. Então, é com ele. Então, os gerentes não entram em contato comigo para ver preço de pneu, por exemplo, ou pedir pneu. Né? Então, ele que cuida dessa parte da empresa. Problema com garantia, ele que resolve algumas coisas. É bom ter bem delimitado isso, que Isso. não sobrecarrega ninguém daí. Exatamente. Aquilo que eu venho falando. Quando você sai do operacional, você começa a criar, você se organiza dentro da empresa. Apesar de ser uma empresa familiar, a gente trata um outro como profissional ali, né? Tanto que eu e meu irmão, nós somos funcionários da Camp, né? Que eu já vou chegar no maior erro do empreendedor, já vou chegar lá, né? Nós somos funcionários da Camp, então eu ganho conforme eu tenho um salário, eu ganho conforme... Ah, você não ganha do lucro? Não, eu faço parte do custo da empresa, né? O lucro não é meu, o lucro é da empresa. Certo? Então a gente separa isso, né? E já estamos chegando lá, Zico. Vamos eu ver. falo demais, que se vocês quiserem me interromper. Mas é bom de ficar olhando, é gostoso, né? Estamos aqui É só gostoso, curtindo. Então, a gente tem muito definido. Eu tenho salário conforme a minha função na empresa. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe trabalha na empresa, ela é funcionária da Camp, a tia Eva. Né? Tia Era Eva, o tio Kiko e a tia Eva. tio Kiko e a tia Eva. Hoje ela é o financeiro da empresa. Então, tem mais uma colaboradora que auxilia também no financeiro da empresa, mas a diretora financeira da empresa hoje é a tia Eva. Então, por exemplo, assim, eu quero comprar um equipamento novo para a empresa. Eu não posso comprar. Eu tenho que mandar um pedido para a Eva, né, que no caso é minha mãe, mas dentro da empresa ela não é minha mãe, ela é Eva, né, a diretora financeira. Eu mando o pedido, ela vai analisar se nós temos caixa para isso, tá? E se tiver caixa, aí ela autoriza a compra. Né? Então, por exemplo, se eu precisar de 50 lá, que nem o empreendedor faz no final do dia, eu vou pegar um vale aqui, né? Se eu precisar de 50, eu tenho que assinar um termo lá, eu tenho que assinar um vale lá, e a diretora financeira, né, não fica feliz se eu fizer isso. Tá? E se eu fizer, eu tenho que assinar lá por que eu peguei aquele 50. Então, as coisas hoje... É só assim para organizar, né? É só assim para organizar. Porque quando você é pequeno, né, que nem nós tínhamos só uma borracharia, era tudo no caderno. Né? Hoje, na dimensão que a gente tem hoje, precisa ter esses processos, precisa ter esse organograma para você se organizar, né? E uma coisa que eu queria falar também é as pessoas certas nos lugares certos. Por que meu irmão está nessa função? Porque ele é melhor nessa função. Por que eu estou na função que eu estou? Porque eu sou melhor do que ele nessa função e aí dá certo. Né? E com os funcionários é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um mecânico, né? Mas ele é extremamente vendedor. Tem uma boa comunicação, sabe falar com o cliente, o atendimento dele é perfeito. E ele não é tão bom mecânico. Aonde que eu vou pôr esse carro? Vou insistir com ele no ponto fraco ou vou potencializar o ponto forte? Ali, né? Vou botar esse cara no comercial, né? Então, as pessoas, elas têm que estar nos lugares certos. As pessoas certas nos lugares certos. Aí funciona. E aí, no caso nosso também. A minha mãe é muito dos números ali e tal, então ela é financeira. Meu pai é o conselheiro da empresa e cuida das iniciativas sociais que a gente tem na empresa, né? Para quem não sabe, 10% hoje do lucro da empresa é destinado a projetos sociais, a obras sociais, né? Para ajudar o próximo, enfim. Legal, Então, meu pai que coordena tudo isso. A gente até tem uma instituição chamada Casa Hebron, que é uma instituição que trata dependentes químicos, né? De maneira social, ali a gente faz um trabalho ali social. Aqui em Campo Largo? Aqui em Campo Largo. Na verdade, é na Balsa Nova, né? O espaço físico que a gente tem. Então, a gente é muito organizado nesse sentido. Aí tem as meninas, é financeiro, RH, né? Então, daí tem todo o organograma de uma empresa. Hoje, nós pensamos como uma empresa grande, não como aquela empresinha familiar. Né? Então, foi outra virada de chave.
né? Quando a coisa começou a crescer, você tem que ter um pensamento já de organizar as coisas, porque quando você chegar lá, quando você for grande mesmo, você já está organizado, né? Então, hoje eu falo para pequenos empreendedores que estão iniciando, já comece do jeito certo. Comece pensando que você é grande. Implemente processos. Ah, não, mas só eu com a minha esposa que trabalhamos. Não tem problema, implante processos. Nem que seja isso, de mandar o e-mail ali para o setor de compras, né? Exatamente. Então, assim que funciona, né? Então, chegando no maior erro do empreendedor, acontece aí. O empreendedor não separa o CPF do CNPJ. Isso é clássico, Esse é o maior né? problema do empreendedor, Zico. Ele mistura o CNPJ com o CPF. Entende? Então, por isso que eu falei aqui que eu sou assalariado, eu sou funcionário da Camp. Né? Quando que eu tiro a minha participação como sócio, como proprietário? Lá numa reunião no final do ano, a gente faz o balanço, divide no meio, metade para os sócios, outra metade continua no caixa da empresa. Né? Então, lá eu vou fazer a retirada de sócio. Mas, por enquanto, a gente é funcionário. Então, a gente separa o CPF do CNPJ. E antigamente, antes de eu ter essa visão e essa virada de chave, era tudo bagunçado. Chegava no final do dia lá, não, hoje vendeu bem. Vamos comprar picanha, vamos fazer o quê? Porque nós, né, a gente não tinha isso. Quando começou a ter um pouquinho, você começava... Apareceu cenzão ali, hoje. Né? Aí não tinha controle, a empresa nunca tinha caixa. E hoje, a empresa precisa ter caixa. Tanto por uma emergência, quanto para aproveitar umas oportunidades. Né? Então, todo empreendedor que nos ouve nesse podcast, você precisa ter um caixa de emergência. Né? Hoje nós temos um caixa de emergência que ele serve para aproveitar oportunidades e também para emergências mesmo, né? Mas como que a gente tem esse caixa? Porque a gente separou o CNPJ do CPF. O que acontece hoje, o empreendedor acha que o dinheiro ele acha que o caixa da empresa é o bolso dele. Né? Ele acha que o caixa da empresa é o bolso dele. Então, chegou o final do dia, ele pega, vou comprar isso, vou comprar isso. E a gente demorou para entender isso. Nós poderíamos estar muito maior hoje. Então, para quem está começando a empreendedorismo, eu falo, separa o CPF do CNPJ. Tenha um salário estipulado. Eu vou ganhar... Mas tu dura uma empresa que está começando e, às vezes, não tem muito lucro. Aí, digamos que ela vai colocar lá um salário, R$3.000, um exemplo. Mas não sobra aquilo, às vezes, ali para ela. Mas então, aí que tá. Eu estou fazendo uma consultoria para um casal de empreendedor, né? Eles montaram um aviário, né? O que acontece? Eu fiz eles entenderem isso, né? Separar o CPF do CNPJ. Aí eu falei, liste todas as tuas despesas, corte os gastos, os custos, as regalias, corte tudo. Veja quanto que você precisa para sobreviver. Uhum. Não, eu preciso de um exemplo lá, R$1.500. Então, o teu salário quanto que é? R$1.500. Porque quem fica rico primeiro é o CNPJ e não o CPF. Quem tem que ficar rico primeiro é a empresa e não o dono da empresa. Né? E as pessoas trocam, né? O cara começou a empreender, começou a dar um dinheirinho, ele já quer comprar um carro novo. Sim. Já quer comprar... Já quer fazer mais gasto. Entendeu? Já quer... Quebra a empresa. Tô apavorando, tô por cima da carne seca. E não é assim que funciona. Quem tem que ficar rico primeiro é o CNPJ, é a empresa. Cultivar a árvore para a árvore dar frutos para você poder comer o fruto da árvore. Exatamente. Que lindo, que poético que tá hoje. Eu sou. Muito profundo. Assim. Aí você pega as sementes e planta de novo. Aí você pega né? as sementes e planta. Põe o fundo musical aí. Aproveitar que tá zen, vamos falar da Casa Aurora, dormir naqueles colchões maravilhosos. Legal. Coisa boa, mas é bom, né? Lá em casa também. Não, e lá em casa também, eu durmo num colchão. Não, o da minha filha é o mais gostoso de todos. Aliás, antes de você falar da Casa Aurora, eu gostaria de cama de casal. Minha filha é de 4 anos, ela dorme numa cama de casal. Olha no só. Chão. Não, e é muito gostoso o colchão dela. Indicação do Anderson, muito boa. O Anderson, bom demais, né? E ele tem nada melhor que chegar em casa cansado num dia a dia corrido, né? Tem que dormir bem, dormir bem, essencial. No sofá também. Com certeza. Demais, né? Esses dias, até falando nisso, o seu esposo falou pra mim que você chegou em casa, pronto, só trabalha. Ó a fofoca. Só trabalha, chegou e falou, quem são essas meninas? Essas crianças são nossos filhos. Você tem uma ideia, não tá reconhecendo mais isso aqui, precisa de férias, precisa dormir bem, então durma, descanse um pouco mais. Aproveite que você tem um colchão na Casa Aurora e descanse. Não tá reconhecendo mais a família. Mesmo. Precisa descansar mais. Pior que não, porque eu trabalho em casa, né? Por isso que eu fico assim, meio doidinha. Fica doido. Quem são as crianças? São nossos filhos. É verdade. Então vai lá na Casa Aurora também, que parceira, né? Parceiraça, acredita no E o Anderson projeto. também, grande empreendedor, tem uma visão de negócio muito legal também. Que bacana. A gente vai conversando e vai lembrando, assim, né, das pessoas. Não, assim. e é só gente consolidada, né? 30 anos no mercado também, né? 32 anos. 32 anos, pra ser exato. Brincadeira, hein? Pô, é isso que é empreendedorismo, é o cara se manter também, né? É. Então, parabéns. E crescer, inovar. Vocês têm quantos anos já também?
São 20 anos. Caraca, né? Também 20 anos. história, né? O Mundo dos 2002 Fogões a também, né? Mundo Que, é dos Fogões. que apoia também o nosso Esses dias eu podcast. fui Eles lá. também não param de inventar e Cara, colocar coisa. O Mundo dos Fogões tem uma característica que a Camp tem também. Sabe qual que é? É você ter o produto. Cara, Isso é tem diferencial. muita coisa. Você chega no Mundo dos Tudo. Fogões... Quantos mil ali, itens tem lá? Tem muita coisa, Esses né? dias eu precisava de um... Mais de 15 mil itens. Mais de tem 15 lá. mil itens, né? Esses dias eu precisava, não lembro do que o negócio para o fogão lá em casa começou a chama ali, tinha entupidinho e tal. Aham. E eu Pra não sabia. limpar ali. Para limpar e tal. Eu não sabia o que fazia, né? Daí alguém falou, não, vai no Mundo dos Fogões. Cheguei lá, o cara me deu uma aula. Como é que fazia? Ele tem uma consultoria. Cara, eu virei Não, aqui técnico você do Que negócio. é assim, entregar mais. Entregar Ele não mais. te entrega só. Ele não vendeu só um produto. É Isso. o diferencial. Então você vê como as coisas se conectam, né? Então o Mundo dos Fogões, você chega lá, tem o... Mas olha, é absurdo a quantidade de coisas Cara, que tem é lá. muita coisa. E um detalhe que ele também se assemelha conosco, um diferencial, é você ter as coisas pronta entrega. É. Entende? Por exemplo, hoje eu tenho um estoque absurdo de pneu. Aí as pessoas falam por quê? Não tem que esperar, né? Por que você tem um estoque? Trabalha com o estoque do fornecedor. O Mundo dos Fogões, por que você tem todo esse estoque? Você pode trabalhar com o estoque do fornecedor. O cliente chega, você pede e vem. Mas não funciona assim, porque tem coisas, tem itens tão que legal. o cliente quer na hora. E tem cliente que ele quer na hora. Eu sou um... Eu se sou um se eu também, for quero. comprar um negócio, eu já quero pôr debaixo do braço e ir embora. Eu já E quero se levar o o teu negócio. concorrente tiver na hora, aí você já passa a contar com o teu concorrente. Exatamente. Então, o Mundo dos Fogões tem muito isso, né? Essa questão de você ter as coisas. Você O sabe cliente- que você vai se resolver ali. Exatamente. Então, é por isso que eu falei que ele se assemelha ao nosso negócio. A gente tem o produto em pronta entrega. E qualidade, preço. Qualidade. É, preço, chega o Anderson, né? já te leva. Não, eu tenho. 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 Vem aqui, mano, sobe, mostra tudo. Que, Não, cara, esses dias é eu quase me absurdo. perdi lá dentro. Né? É bom, é bom. Ele tava atendendo ali, daí o rapaz foi Embalagens mostrar. também, E andei unidade. num labirinto, lá cheguei, não sabia voltar embora. daí. Quase tive Tá que pegar grande ligar o Waze, né, pra vir Aham. embora lá. De tão grande que é lá por dentro, então ele tem muita coisa. Parabéns aí pro Mundo dos Fogões. Geladeira, É, freezer, são fogão, top. máquinas. E embalagem, né? Tem um monte de Não, embalagem os também. caras O que são você monstros. precisar tem. O mundo do fogões, né? Jonas, eu quero saber mais uma coisa, que você falou assim, que tem vários erros, né, dos empreendedores. O que mais aí que a gente pode listar? Então, eu tava falando desse, né, que o cara não separa o CPF, CNPJ, o CNPJ e CPF, né? Que o CNPJ tem que ficar rico primeiro. E a outra coisa é o time, né? O cara que não sabe lidar com o time, né? Não sabe lidar com as pessoas. E se você não tiver esse tato, porque hoje é a maior dor, o que as pessoas falam? Ah, tá difícil mão de obra. O empreendedor já ouviu falar isso? O empreendedor, não consigo arrumar mão de obra para trabalhar. Por quê? Porque eles não sabem, não têm o tato para lidar com essas pessoas, né? E você precisa desenvolver isso, porque a coisa mais difícil hoje é você lidar com pessoas, né? Então, você precisa desenvolver uma cultura ali da empresa e passar isso para a tua equipe, passar a motivação que precisa, que nem eu chego de manhã lá, às vezes a galera tá tudo meio, bom dia, galera! A turma muda o clima do dia, né? E falta muito esse tato para lidar com as pessoas. Então, um grande erro hoje de alguns empreendedores que não têm sucesso ou não conseguem crescer, eles não têm essa empatia com a equipe, né? Eles não tratam como não valorizam, essa é a palavra, eles não valorizam a mão de obra, né? Tanto em salário, querem pagar muito pouco, né? Hoje, o meu time lá, né, não posso falar números aqui, né? Mas eles ganham bem. Eles têm várias possibilidades de ganhar bem. Então, isso é uma forma de valorizar, né? Então, um grande erro hoje é isso. Tem muito chefe e você tem que ser líder, né? Você tem que dar o exemplo. E o chefe não, o chefe manda e ele é autocrático, né? Ele tem uma liderança autocrática, né? Não, eu decido e mando e acabou, né? E você não pode ser assim, você tem que ser um líder, né? Então, essa também Ter a colaboração da tua equipe, né? Exatamente, porque você, por exemplo, não adianta nada eu falar para eles fazer se eu também não faço alguma coisa, entende? Por exemplo, a maneira como eu tenho que enganjar junto, eu tenho que remar, eu tenho que puxar a galera junto comigo e não só deixar eles fazer. Eles precisam se sentir que somos um time, né? Que somos ali pessoas ombro a ombro trabalhando para o mesmo propósito, né? Chutar para o mesmo gol, ser unidos, né? Então, eu vejo muito, porque às vezes eu abro caixinha de pergunta lá no meu Instagram, né? E vem muita pergunta sobre isso, né? Ah, como é que se lida com a tua equipe? O que se faz? Né? Porque pode ver, toda vez que você vai lá, o Zico vai lá na empresa, você vai ver a galera motivada. Eles fazem o melhor. Aí as pessoas, mas é um segredo do Jonas? Que ele... Não é a questão de liderança mesmo, né? Então, todo empreendedor ele tem que se desenvolver. Eu não acredito naquele negócio de que pau que nasce torto morre torto. Não existe isso. A pessoa tem que melhorar.
né? Alguns amigos meus do passado me falam, pô, Jonas, você mudou, né? Eu falei, mudei? Ainda bem, né? Ainda bem, porque eu era terrível, né? Ainda bem que eu mudei. Você tem que evoluir, né? E isso, o empreendedor, ele precisa evoluir na sua liderança. E o teu Instagram, ele veio pra quê? Assim, você tinha essa ideia de motivar mais pessoas além da tua empresa? Exatamente. Eu tenho um propósito muito claro de vida mesmo, que é ajudar pessoas, seja na qual área for, né? E um dos propósitos é juntar todo esse know-how, todas essas murros que dá em ponta de faca, os acertos, eu juntar tudo isso, né, esse aprendizado e passar para as pessoas que estão começando, né? E aí, quando eu criei o Instagram, né, no início era só um Instagram pessoal, postar fotinho e tudo. Eu falei, não, mas eu posso usar essa ferramenta para mim ajudar mais pessoas. Aí foi quando eu comecei a postar assuntos, né, relacionados a empreendedorismo, ajudar, meu foco, meu público ele é mais empreendedores iniciantes, né, pequenos empreendedores, ou pessoas que querem começar a ter o seu próprio negócio, né? E então eu dou dicas ali, né? Não sei se pode falar o Instagram aqui, pode? Claro. Quem quiser seguir lá, me segue lá, né? @JonasDalcomune, tá? @JonasDalcomune lá no Instagram. A gente fala sobre negócio, justamente com esse propósito de ajudar as pessoas. Tanto que eu faço algumas mentorias e também consultorias, eu faço 100% gratuito, não tenho... Realmente para ajudar. Exatamente. A visão não é lucro. A visão é pessoas, é ajudar pessoas, né? Então, esse é meu propósito. E eu me sinto muito bem quando eu faço isso. Sim. Né? Me traz uma sensação muito legal. Né? Que nem esse casal que eu estou fazendo a mentoria com eles, que a mentoria eu trato o indivíduo, eu trato o gestor, e na consultoria eu vou lá no negócio dele e vejo o que dá para melhorar, tanto de layout, estratégia, marketing, tudo. Né? Então, ele está tendo um resultado absurdo, né? Ele começou agora com o aviário lá no Itaqui e ele tá decolando, sabe? Precisa de ver. E aí eu vejo o resultado do trabalho, né? Que eu executei ali com eles. E esse resultado me traz uma coisa, pô, tô ajudando eles. E te motiva a fazer mais no teu negócio, né? Mais, também, e ajudar, né, outras pessoas. Exatamente, né? Então, eu gosto de influenciar pessoas positivamente, né? De que elas também se inspirem em mim. Ali no Instagram eu mostro muito isso, né? Que as pessoas se inspirem em mim para fazer igual, né? Eu quero que me copiem. Porque com certeza você está inspirando muita gente. Quanto mais pessoas está me inspirando, Jonas. Posso até afirmar que está me inspirando. Eu cheguei em casa que ela assistiu o podcast. Assista lá para... Né? De novo. Então, isso, né? Desenvolver essa liderança. Os empreendedores precisam ter essa visão também de ajudar, né, de desenvolver. O Robson, que nós estávamos falando aqui do Produtos Belvedere, ele tem muito isso. Ele ajuda, ele inspira. Às vezes nós trocamos ideia, nós dois, né? Falando sobre negócios. Essa semana, ontem... sexta-feira. Ele estava lá na empresa, né? Eu executei um trabalho no veículo dele. E ele foi lá buscar o carro dele. Nós estávamos conversando e ele me passou algumas dinâmicas que ele faz lá no grupo dele, na equipe dele, que eu não sabia. E eu, legal, Robson, vou fazer na minha. Me autoriza, e vou fazer lá na empresa essa dinâmica. Então, o empreendedor precisa ter isso, né? Essa parte também. E se autodesenvolver como líder, exemplos, né? É o exemplo, né? Você sabe que o exemplo que ele fala mais alto que palavras, né? Com certeza. Às vezes eu faço uma dinâmica, né, de grupo, né? Quando a gente está unido, fazer aqui com vocês, ó. Posso fazer a dinâmica aqui? Pode. Então, presta atenção. Vamos lá. Vamos lá, presta atenção. Eu quero que vocês façam o que eu mandar agora, tá? Vamos lá. Aponte o dedo indicador. Aí. Tá. Aqui, ó. Tô fazendo positivo. Que dedo? Aqui, Que dedo que você... Veja aí. O meu já é positivo, por quê? Tá. Porque foi induzido por você. Que dedo que você levantou aí? O dedo positivo. E o indicador é esse. Eu acertei. Você ganhei acertou. uma estrelinha. Você tá esperta, tá esperta. Na verdade, não sabemos se combinamos antes. Vamos lá. E quando você faz isso num monte de gente, você fala assim, aponta o dedo indicador. E você faz assim. O que todo mundo faz? Assim. Faz assim. Vai na E não indicador. onda. Por quê? Porque a pessoa é muito mais movida pelo exemplo do que pelas palavras. Olha aí. Entendeu? Então, por isso que todo mundo fez assim, porque eles estão vendo. Ou E eu seja, falei indicador, né? Por isso que o Zico fez assim, porque ele tá me vendo, né? Então, ele é movido pelo exemplo. Então, o líder, ele tem que dar o exemplo. Ela é o Tarsis
né? Porque ela tem a razão. Uhum. Eu Isso. sou você, Você agora é emoção. emoção, é isso aí. Você Boa. fala Tarso, eu fico... Quem que é? Ah, é o meu irmão. É Batata. meu irmão. É, Mas Batata. tem irmã também ou não? Não, somos só nós dois. Ah, não precisa que tinha Eu com o Batatinha, não. Só Batatinha. É os 2 filhos de Francisco e só. E eu A minha fico- mãe teve problema, né? Na gravidez do meu irmão, aí ela teve que abortar a missão de ter mais filhos, né? Então, Ah, ainda bem, somos só nós dois. E aquele tempo, fico pensando, aquele tempo, né, que você estava lá, falava do tênis, do teu tênis, né, que, pô, dificuldade. Hoje, você tem um lugar bom para comprar tênis. Eu comprei um lindo lá na Porto. Olha aí, ó. Ai, meu Deus Olha o do que, que você céu. é na Porto. E a Porto está com a gente sempre, o Ô, nenenzinho. você tá rendendo com esses teus tênis. Esses Não, dias mas ele eu veio só- com um que a gente falou que o tênis é em parceria com a Camp, porque é Com a um Camp. solado Meu desse Deus. tamanho Solado. de borracha. Se você olhar bem embaixo, tá escrito Dunlop. Dunlop. O nenê tá comprando tênis da Dunlop lá e revendendo. Então, olha, quando você comprar um tênis, camisa, né, vai lá na Porto. Abrindo um parênteses aqui da minha história, sabia que eu tinha um sonho de comprar roupa na Porta? Olha aí. Né? Acho Porque que porque todo acontece, Campo eles eram Larguense, vizinhos né? nossos ali, né? Aham. Só que era, na Roupa de época, pra marca mim, era sempre, cara né? as roupas, porque roupa é boa, né? É, só roupa de qualidade marca, você assim, tem que né? pagar um pouquinho mais, Sim. né? Aí eu tinha um sonho, né, também, né? O mesmo sonho que eu tinha de um dia estar lá no Melhores do Ano, eu tinha também, não, um dia eu vou comprar uma camiseta lá na Porta, né? E esse dia chegou, né? Eu fui lá e comprei a camiseta lá. E saí faceiro, mostrando pra Satisfação. todo mundo. Nossa, Caraca. vida, aquilo foi uma realização pra mim, né? Queria, né? Ficava mexendo a camiseta assim, para o pessoal ver, né? Então, cara, legal. A Porto é sensacional, produto de qualidade. Legal. Então, eu sou cliente deles. E o Nenê, que é um baita empreendedor Nossa, também, né? O também. Nenê é sensacional, o Nenê E é a maravilhoso. família, né? A filha Família. dele também tem negócios. A e tal. Rebeca também, Então, né? Enfim, todos ali, né? Show de bola. Jonas, Cara, mas igual. obrigada pela tua presença, por eu dividir que com a agradeço. gente a tua experiência, teu que conhecimento. agradeço. Acho que acendeu uma luzinha aí na cabeça de todo mundo. Ah, que legal. Essa é a ideia. Realmente influenciar pessoas para que elas melhorem e aprendam. Sim, Eu vamos também continuar aprendo. seguindo as tuas ideias no teu Instagram. Vai lá pro Instagram, E todo Jonas dia, Dalcomuni. todo dia ele tem ali algumas coisas de motivação. E o teu próprio dia a dia ali, a tua correria, né? Exatamente, a gente posta dia a dia, né? Então, obrigado vocês aí pela oportunidade, A pela gente que abertura. agradece. Zico, Aprendemos Dani, né? bastante. Obrigado Obrigada por- e parabéns também pelo Obrigado. trabalho social que você faz. Isso de influenciar outros empreendedores, acho que faz toda a diferença, porque quem está começando não tem apoio. E o que a gente vê de empresário que acaba fechando o negócio por Sim. falta, assim, de um detalhe, né? Exatamente, né? De um empurrãozinho ali, né? Isso. É porque a vida do empreendedor não é fácil, né? Quem romantismo o empreendedorismo peca, né? Porque não, quem falou que é fácil? É difícil, é pauleira, é correria, você tem que estar sempre desenvolvendo alguma coisa, não é tipo CLT, cumpriu o teu horário, chega em casa e tá E tranquilo. é legal a gente falar Né? isso porque o profissional, ele tem que ajudar o empreendedor, porque só existe a empresa por causa do empreendedor, né? Exatamente, exatamente. Senão, como que isso vai ter ali o teu salário? Exatamente, Então, tem que né? unir, não ser... Às vezes é uma guerra ali, né? Você É. fala mal do dono da empresa. Não, mas Exatamente. é uma dependência um É. do outro. Às vezes eu falo, né, com algum colaborador meu, viu, hoje tá difícil, vamos trocar de lugar, deixa eu montar os pneus e vá assumir as broncas que eu tenho. Aham. Né? Porque assim, não é mil maravilhas. Nada. Quem falou que é? Não é. Entendeu? Só que, claro, o empreendedorismo Você te leva a chega pra lugares ele e fala- que o CLT não te leva, né? Mas, enfim. Olha pra é ele, árduo serviço. esqueça o indicador e o polegar e vamos trocar. E hoje o indicador, polegar, indicador, não esqueça esse negócio. Vai dedão do pé mesmo. E aí, Então, eu agradeço aí a abertura aqui, né? O podcast Bons de Papo. Tá? Uma iniciativa espetacular. Então, agradeço esse tempo que eu tive aqui com vocês. E a galera aí do empreendedorismo, você que está começando, ou você que é do SLT, mas tem o sonho de empreender, tá? Me siga para mais dicas. Ó, Isso! blogueira. Não, eu tô Gostei. brincando, mas eu tô à disposição, tá? Tô à disposição de todo mundo que quiser uma avaliação, uma dica aí, tudo. Eu gosto de compartilhar conhecimento, vocês perceberam aqui, né? Eu gosto de falar, então vai ser muito legal, só me chamar lá, chama no link da minha bio lá no Instagram, tem o meu atendimento do WhatsApp, tá? Então, tem na minha bio lá, clicou no link, vai direto para o WhatsApp, vamos trocar uma ideia e tamo junto. Show de bola. Legal. Deixa eu mandar um abraço pro Mande. Vinícius da Lojas Spa, que esses dias eu Olha. encontrei ele, dele, nossa, tava te vendo. Deu, como assim? Ele não tava terminando de assistir o podcast com a psicóloga, não sei o que. Deu, que legal. Dele, cara, assisto todos, tô adorando, parabéns. Eu também. Não, eu fico tão feliz, assim, com esses reconhecimentos, então vou mandar um abraço aí pro Abração. Vinícius, que falando em empreendedor, ele também Ele tem também, uma né? visão muito legal, ele é
E abraça ali também a empresa da Sim, família. ele tá ali, ele tá... Isso é legal. Ele não tá na E praia ele é lá envolvido, sossegado, ele tá ali Ah. fazendo. E ele é envolvido também ali na cicla, tudo, então tá sempre Isso à é- frente do negócio. É. Então eu fico feliz que tem pessoas como ele que estão prestigiando todos os podcasts. Ele falou da variedade de assuntos, elogiou. Muito legal. Eu tô então ansioso ele- pra ver dos humoristas lá. Ah, foi legal. Vai sair hoje? Vai sair na É, que a gente terça-feira. tá gravando na hoje, é terça-feira. hoje que sai. É, Então, tô ansioso. O do SPAC, se ele estiver na praia, pode ter certeza que tá abrindo uma loja lá, né? não é pra curtir, não. Não. Mas é assim, eu vou nos lugares... Já vê negócio. Já vê negócio. Eu vejo negócio em tudo, incrível, cara. É, eu isso vou é nos bom. lugares e já vejo tudo que o cara, às vezes, o negócio que eu tô pode melhorar. Lá eu vou no restaurante, putz, se ele fizer isso, vai ficar melhor. Né? E às vezes, até se eu tenho intimidade com o proprietário, eu compartilho esses legal. insights aí. Então, Legal. é que nem eles lá. Se ele for pra praia, é porque ele tá abrindo loja. Ah, certeza. Certeza. Então é isso aí. Isso aí. Vamos agradecer a todo mundo então que está acompanhando. Estamos abertos a sugestões de Manda aí sua de mensagem. assuntos para vocês. E é isso aí. Obrigada, Tamo gente. junto. Beijo, até a próxima.